estamos no Fórum Romano, no coração da cidade da antiga Roma. Roma foi fundada em 7 colinas, mas as duas principais, na época da fundação, era o Monte Palatino, onde viviam as pessoas, o rei, por exemplo, e o Monte Capitolino. E esta área aqui, onde hoje nós vemos as ruínas do Fórum Romano, era uma necrópole, porque era um vale. Ele não tinha como fazer grandes construções no início da cidade de Roma. Eles usavam como necrópole. Alguns restos de necrópole foram encontrados pertinho do templo de Antonino. Começaram a construir aqui na área do Fórum Romano depois da implantação da Cloaca Máxima, grande esgoto, em torno de 620 a.C. O que era a Cloaca Máxima? Era um grande sistema de drenagem e esgoto de Roma. Ou seja, essa área foi beneficiada e assim começaram as construções. Vamos ver algumas. Esse aqui é o Templo de Saturno, um dos mais antigos de Roma, bastante restaurado, é claro. Aquelas peças ali no chão faziam parte de uma basílica, que era onde ficavam os advogados e os juízes na antiga Roma. Essas 3 colunas ali faziam parte do templo dedicado ao Vespasiano, que foi divinizado após a sua morte. O Vespasiano foi o imperador que construiu o Coliseu. As ruínas ali são ruínas do comício e da rostra, que era onde aconteciam os discursos políticos, aonde, por exemplo, o Marco Antônio fez aquele discurso emocionante depois da morte do Júlio César em 15 de março de 44 a.C. Ali ele também leu o testamento do Júlio César, dizendo que parte da fortuna do César era do povo e também que o nome Gaio Júlio Cesare passava para o Otávio, o seu sobrinho neto. Esse aqui era o tabulário, construído no século I a.C. Era onde ficavam guardadas as tábuas de bronze, com as leis, documentos da antiga Roma. E claro que o edifício foi reaproveitado durante a Idade Média. Por exemplo, a gente consegue ver daquela linha branca ali para baixo é a construção original romana, que a gente reconhece porque está sendo usado o tufo, que era um material, uma rocha de origem vulcânica bastante utilizada lá na antiga Roma. E a outra coisa legal aqui é que naqueles arcos ali, ó, se a gente entra nos museus capitolinos, a gente tem uma vista incrível do Fórum Romano. A parte pertinho do tabulário é uma das mais antigas onde foram construídos templos aqui em Roma. Por exemplo, o Templo de Concórdia ficava nesta área aqui, mas infelizmente a gente não vê muita coisa mais, só algumas partes da base. E também aqui era onde ficava a primeira cúria e o primeiro comício de Roma. A cúria era onde faziam as reuniões dos senadores e o comício, onde aconteciam os discursos. Uma das coisas que o Júlio César fez foi ampliar a área do Fórum Romano, que já estava começando a ficar pequeno para a necessidade de Roma. Então vejam aqui, esta era a área mais antiga do Fórum. Aqui era onde nós tínhamos a antiga cúria e o antigo comício com a rostra. O Júlio César, o que ele fez? Ele andou para este lado de cá, nesse espaço que já tinha sido beneficiado pela Cloaca Máxima, e construiu uma nova cúria. Esta aqui, que hoje nós chamamos de Cúria de César, ou seja, o Fórum de César foi uma ampliação do Fórum Romano. Ali a gente vê restos do templo dedicado a Vênus, Genetrix, que ficava dentro do Fórum de César.
E esta cúria aqui está praticamente intacta porque durante a Idade Média o edifício foi transformado em uma igreja. Na época do Mussolini, na década de 1930, ele tirou a igreja e devolveu a característica original da Cúria de César. E uma curiosidade, a porta original da Cúria em bronze foi retirada e colocada na porta da Basílica de São João Latrão, que foi a primeira sede papal aqui de Roma. Aquele templo bem pequenininho ali no fundo é um dos templos mais antigos de Roma, o Templo de Vesta, onde ficava o fogo sagrado da cidade, que as vestais cuidavam. As vestais eram meninas que eram escolhidas enquanto elas tinham entre 6 e 9 anos para cuidar do fogo sagrado da cidade. A casa das vestais fica atrás do Templo de Vesta. E pertinho do Templo de Vesta ficava a Rédia, que é onde ficava o rei sagrado e o pontífice máximo, que era o cargo máximo da religião romana. E ali era como se fosse o escritório deles. E esse núcleo, então, formava um núcleo religioso do Fórum Romano. De Sétimo Severo foi construído no século III d.C. para comemorar as vitórias do imperador Sétimo Severo. E olha só que interessante, na chave do arco, que é essa peça que fecha o arco na parte superior, é a representação do deus Marte. O deus Marte era o deus da guerra romana e bastante importante para os romanos, pois os romanos se consideravam todos filhos de Marte, já que Rômulo e Remo eram filhos de Marte e da Réia Sílvia. A parte mais alta que a gente vê aqui na área do Fórum Romano era o Palatino, onde moravam os reis e depois os imperadores. Inclusive, a origem da palavra palácio vem de Palatino. Essas 3 colunas coríntias que ficam dentro do Fórum Romano faziam parte do templo dedicado aos irmãos Dioscuri, ou seja, Castor e Pólux, que deram origem à constelação de Gêmeos. Mais antiga do Fórum Romano, nós também temos a primeira e talvez única prisão romana, o Carcere Mamertino. Aqui dentro ficaram presos vários famosos, como por exemplo o Vercingetorix, que era o general gaulês que lutou contra o Júlio César. Também ficou aqui dentro São Paulo e São Pedro. Esse aqui é o Fórum de César, uma ampliação do Fórum Romano realizada pelo Júlio César no século I a.C. O Fórum foi finalizado pelo Otávio Augusto, o sobrinho neto do Júlio César. E aqui nós conseguimos ver ruínas, essas 3 colunas aqui são ruínas do templo dedicado a Vênus Genetrix, a deusa romana do amor, da beleza, a qual Júlio César dizia ser da linhagem familiar. Na outra ponta do fórum ficava a Cúria de César, que o Júlio César construiu depois que ele demoliu a Cúria antiga de Roma para fazer essa nova sede de reuniões dos senadores romanos.